Beleza? Pode começar. Tá. Vou compartilhar com você aqui o roteiro. Só um minutinho. Beleza. A aula 1, conforme eu falei com você, a gente vai trabalhar aqui usando o MD-Solids, que é aquele programa, gratuito. Esse programa a gente vai usar bastante para fazer o estudo do comportamento das forças dentro de estruturas. Ele não é um programa que ele calcula a estrutura. Ele é um programa que ele calcula as reações de apoio e as reações internas dentro de estruturas. E a partir disso, a gente consegue calcular lá na frente, fazer realmente o dimensionamento das estruturas, que sejam treliças, sejam vigas, colunas, esse tipo de coisa. Então, a gente vai tratar de treliças, que é esse tipo de situação aqui, ó, muito utilizado na engenharia civil, principalmente em estruturas metálicas. Você já deve ter visto aí bastante estrutura de treliço dessa forma aqui. Em telhados, em estruturas metálicas em si. Aqui em Cachoeira, não sei se você conhece o Perim novo que está sendo construído ali na descida ali depois do Shopping Sul. Está sendo construído, tem uma estrutura metálica muito bonita ali, tem muita treliça. E ela é boa porque ela é leve e muito resistente. Por isso que treliça é muito utilizado. E ela tem essa característica aqui. Ela tem, essa aqui, por exemplo, é feita de aço, de uma barra de aço, barras de aço, com apoios e carregamentos distribuídos nelas. As treliças, elas têm uma característica muito importante, que é o quê? Os carregamentos, eles só são realizados nos nós. E o que é um nó? O nó é justamente o encontro dessas barras. Então, os carregamentos interliçes são carregamentos nos nós. Né? Então, a gente tem dois carregamentos aqui, um horizontal, um vertical. Mesmo se tivéssemos carregamentos nas barras, eles seriam transmitidos para os nós. E a partir dos nós é que a gente vai descobrir quais são as forças internas em cada uma dessas barras. Então ele fala aqui o seguinte: para a treliça apresentada na figura a seguir, calcular as tensões de cisalhamento nos parafusos com diâmetro de 10 milímetros para os nós A e C, sabendo que a ligação em A possui um cisalhamento simples e na ligação C um cisalhamento duplo. Então, aqui em A vai ter um parafuso de cisalhamento simples, ou seja, é um parafuso com um único plano de corte, e no nó C, a gente vai ter um parafuso com cisalhamento duplo, que é um parafuso que ele é abraçado pelo suporte. Quando ele é abraçado no suporte, ele vai ter dois planos de corte. Isso é bom porque a gente consegue dobrar a área que vai suportar esse cisalhamento. Lembrando que cisalhamento é uma força que tende a quebrar é uma força que tende a cisalhar mesmo, a quebrar no meio o parafuso. Cisalhamento a gente vê muito em treliças, mas a gente vê muito também em vigas, por exemplo. Quando a gente está trabalhando com uma viga normal, uma viga de concreto armado, a gente tem a armadura longitudinal, a armadura que ela vai ser longitudinal, é aquela armadura maior que fica embaixo ou em cima da viga, dependendo da situação. E a gente tem os estribos. Os estribos nas vigas servem justamente para a gente combater esses esforços de cisalhamento, para evitar que a viga quebre no meio. Então, é esse tipo de esforço que é o esforço de cisalhamento. Realize os cálculos primeiramente à mão e utilize o software a fim de conferência dos resultados. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui na mão, vou mostrar para você como é que faz esse tipo de cálculo. Depois a gente vai para o software, faz esse aqui, eu vou fazendo junto com você, e depois ele propõe uma outra treliça aqui para que você faça e a gente tenha também os resultados. E essa treliça segunda aqui a gente vai fazer só no software. Depois você pode calcular a força o esforço de cisalhamento no parafuso A e no parafuso C, porque o software ele não dá isso para a gente. Quem vai dar isso para a gente, o software só vai dar qual é o esforço que o parafuso está sendo submetido. Ele não dimensiona e nem dá o cisalhamento nesse parafuso. Beleza?
Alguma dúvida? Se você quiser falar alguma coisa aí, você Não. pode me parar aí, pode ficar à vontade, tá? Tranquilo, pode sentar o barco aí. Tá. Deixa eu compartilhar outra tela aqui com você. Então é o seguinte, a gente tinha lá a nossa estrutura. Deixa eu fazer um print dela aqui, só para eu te mostrar certinho aqui, ó. Então a gente tinha a nossa estrutura aqui, ó. Você tá vendo o compartilhamento aí, tá? Não tá? Tô. Então essa aqui é a nossa estrutura. O que eu vou fazer na primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Eu preciso transformar essa estrutura em linhas. Basicamente isso. Então eu vou redesenhar elas. Vou transformar em linhas aqui. Então, essa barra DC está aqui, essa barra BC está aqui, a barra BD aqui, a barra BA aqui, a barra AD aqui. 3 e 3 metros embaixo, então total 6, 4 metros nessa direção aqui. Então a minha treliça basicamente está desenhada aqui de acordo com a geometria dela inicial. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, nós vamos precisar, note que aqui no ponto A e no ponto C eu tenho o que é chamado de apoio ou vínculo. O que significa isso? Isso significa que é no ponto A e no ponto C que eu vou travar a minha estrutura na minha superfície. No caso aqui, por exemplo, nessa parede no chão. Você pode perceber que o apoio A, ó, é um apoio tipo rótula, que o que acontece? Esse apoio A, os apoios, eles normalmente eles são apoios que eles possuem de 1 a 3 reações de apoio, a 3 vínculos. Ou seja, o que essa estrutura pode fazer? Ela pode, se eu estiver vendo no ponto A, ela pode rotacionar no ponto A, ela pode subir e descer no ponto A e pode ir para a esquerda ou para a direita no ponto A. Então, esse tipo de apoio que está no ponto A, que é um apoio simples, ou seja, ele só vai travar uma dessas liberdades da minha estrutura, é um apoio tipo rótula. Ou seja, ele permite a rotação dessa estrutura, ele permite a translação translação dessa estrutura da direita para a esquerda, a movimentação dessa estrutura para a direita e para a esquerda, mas não permite que essa estrutura vá de baixo para cima, porque ele tem justamente esse apoio aqui na superfície. Então, a gente chama esse apoio de apoio do tipo simples. Esse apoio do tipo simples, a gente vai substituir ele por uma única seta na direção onde o apoio está acontecendo. Então, eu coloco aqui, ó, no meu desenho novo aqui, eu coloco VA. O que eu estou falando? Eu estou falando que esse apoio fornece para a minha estrutura uma reação justamente no ponto A. E eu já coloquei de baixo para cima aqui. Por quê? Porque eu estou vendo que na minha estrutura por completo eu tenho uma força de cima para baixo. Então, na verdade, eu coloco esse apoio aqui de baixo para cima, que no final das contas a minha seta já vai estar na direção correta. Outra coisa importante para se notar é o seguinte, como eu falei para você, essa estrutura ela tem, olhando para ela globalmente, como um inteiro, ela tem 3 possibilidades. Ela pode rotacionar ao entorno de algum eixo, ela pode ir da esquerda para a direita, ou ela pode ir de cima para baixo. Então, são 3 liberdades que ela possui. Eu preciso ter, no mínimo, 3 vínculos dessa estrutura com a minha superfície. Para quê? Para que eu trave e essa estrutura fique uma estrutura estática. Ela não é uma estrutura que vai ser uma estrutura que vai movimentar. Então, eu preciso de 3 reações. Uma eu já tenho aqui no ponto A, conforme eu falei, um apoio simples. No meu ponto C, você nota que o tipo de apoio do ponto C, ó, ele é diferente do ponto A. Ele é um apoio que também tem uma rótula aqui, ou seja, ele permite rotações, ele permite momentos aqui, rotações aqui, ele não permite momentos, porque se tivesse momentos aqui, o momento aqui vai ser 0. Se tivesse um momento resultante aqui, ela não estaria em equilíbrio. Mas ela permite rotações,
mas ela está travada. Está vendo que tem um parafuso aqui? Travada na superfície. Então, esse apoio C aqui é um apoio duplo, ou seja, ele trava duas liberdades da minha estrutura. Ele trava tanto a estrutura de da esquerda para a direita, quanto a estrutura aí para cima e para baixo. Então, na hora que eu for transformar, trazer ela aqui para o meu novo desenho, o que eu vou ter? Eu vou ter duas setas ao invés de uma só. Por quê? Porque eu tenho justamente a reação na horizontal, que eu chamei de HC, e a minha reação na vertical, que eu chamei de VC. Quanto mais, na hora de você tirar os apoios e colocar setas, você colocar setas na direção certa, melhor. Mas, se eu, por exemplo, tivesse colocado justamente o HC aqui, por exemplo, ao invés de ir para baixo, para cima, assim, ó, se eu tivesse colocado assim, não teria problema. Só que lá na frente, nos meus cálculos, eu ia achar um VC negativo. Se eu acho reação de apoio negativo, significa somente que na hora de eu transformar os apoios em setas, eu coloquei a seta no sentido contrário, e não no sentido que realmente acontece. Então, já vou deixar ela aqui para baixo. Beleza. O que eu tenho mais na minha estrutura? Tirei os apoios e coloquei vetores, setas, e agora falta eu colocar justamente os esforços que estão sendo carregados nessa estrutura, que é o 400 newtons, que é essa força de 400 newtons que está aqui na minha estrutura, exatamente em cima do meu nó B, e a minha força de 600. A minha força de 600, que está justamente aqui no meu nó D. Beleza. 400 está aqui, 600 está aqui, reação em C, horizontal ou vertical está aqui, reação em A, vertical está aqui. Eu transpus tudo que eu tinha na minha estrutura para o meu novo desenho, para o meu novo diagrama aqui. Então, eu posso apagar essa estrutura e partir para trabalhar só nesse novo diagrama que eu gerei aqui. Uma coisa importante é o seguinte, como eu vou ter, o que eu tenho que descobrir aqui, no final das contas? Eu preciso descobrir quais são as forças que essa barra AB e AD estão resistindo e quais são as forças que essa barra CB e CD estão resistindo. Por quê? Eu quero saber qual vai ser o esforço cortante, que é o esforço de cisalhamento, no parafuso em A e em C. Quem aplica esse esforço nos parafusos são justamente as barras que estão conectadas a esses parafusos. Então, o que me interessa aqui é saber, no final das contas, quanto vale a força de AB, quanto vale a força de AD, quanto vale a força de CB e quanto vale a força de CD. Note outra coisa. Essa barra AB, ela está tombada, ela não está nem paralela ao eixo X, nem paralela ao eixo Y. Ela está em diagonal aqui. Logo, eu vou precisar desse ângulo que está formado aqui, ó. Esse ângulo que está formado em A, ou o ângulo que está formado em B. Mas eu vou trabalhar com o ângulo que está formado em A. Para lá na frente eu conseguir fazer a decomposição do vetor AB e descobrir quanto que vale a minha força AB. Para fazer isso, eu uso trigonometria simples. O que eu faço? Eu divido esse triângulo aqui no meio, sei que isso aqui vale 4 e isso aqui vale 3. E coloquei o meu ângulo θ aqui. Eu sei que a tangente é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ vai ser cateto oposto a ele, 4, dividido pelo cateto adjacente a ele, 3. Então, a tangente de θ é 4 sobre 3. 4 sobre 3 é 1,33336, uma dízima periódica. E se eu fizer a tangente a menos 1 de 1,33336, eu descubro que o meu ângulo θ vale 53,13 graus. Beleza, a partir disso, a gente consegue fazer os cálculos. Como eu falei, só repetindo, o nosso intuito aqui, o nosso objetivo aqui é descobrir FAB e FAD no nó A, FCB e FCD no nó C. Para que a gente consiga fazer isso,
primeiramente eu preciso saber qual é o valor de VA, qual é o valor de VC e qual é o valor de HC. Para isso, eu vou lançar a mão das minhas equações de equilíbrio, porque essa treliça ela não está parada. Se essa treliça está parada, todos os somatórios de forças verticais vai ser igual a zero, o somatório de forças horizontais também vai ser igual a zero, e o somatório de momentos em qualquer ponto dessa treliça também vai ser igual a zero. Então, essas são as três reações, as três equações de equilíbrio que eu posso usar para descobrir quanto vale essas três incógnitas: VA, VC e HC. Note outra coisa. Como eu tenho três incógnitas, eu preciso de, no mínimo, três equações para conseguir descobrir essas incógnitas. E eu tenho justamente essas equações. Esse tipo de estrutura trata-se de uma estrutura chamada isostática, ou seja, é uma estrutura que possui o mesmo número de vínculos com o mesmo número de apoios. Então, eu consigo, com as equações de equilíbrio, descobrir quais são as reações de apoio. Então, beleza. Vamos calcular as reações de apoio. Para calcular as reações de apoio, ou qualquer outro tipo de reação aqui, eu tenho que fazer a minha convenção de sinais. Então, na horizontal, para a direita, positivo. Na vertical, para cima, positivo. E momento, horário, positivo. Essa aqui é a minha convenção de sinais. Beleza. Vou fazer, então, o somatório das forças verticais, horizontais e momento ao entorno de um ponto igual a zero. Deixa eu abrir aqui. Mas deixa eu fazer parte a parte aqui. Então, eu vou começar a analisar as forças verticais. O que eu tenho de força vertical aqui? Eu tenho 400 e tenho VA. E VC. Só tenho essas forças verticais aplicadas na minha treliça aqui. 400, VC e VA. Como eu fiz a convenção de forças verticais para cima positivo, tudo que está para cima eu vou considerar positivo. Então, eu vou ter VA positivo, 400 negativo, VC negativo. Então, VA menos VC, ou menos 400, menos VC igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele está em equilíbrio. Então, o somatório de forças tem que ser igual a zero. Fazendo isso aqui, eu descubro que VA menos VC é igual a 400 newtons. Cheguei numa encruzilhada, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas que eu não sei qual é o valor de nenhuma das duas. Então, eu vou ter que lançar a mão de outra equação de equilíbrio para achar ou VA ou VC. Vamos continuar. Vou para as forças horizontais. Lembrando que nas forças horizontais, eu falei que para a direita vai ser positivo a minha convenção de sinais. O que eu tenho de forças horizontais? Tenho 600 e tenho HC. 600 para a direita positivo, HC para a esquerda negativo. Então, menos HC mais 600 igual a zero, HC igual a 600. Opa, já descobri uma reação de apoio aqui. Eu sei que HC vale 600 newtons. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso trocar ali, ó. Ao invés de HC, eu coloco 600 newtons. Beleza. Vou continuar a minha análise da minha estrutura. Qual é a outra equação de equilíbrio que eu posso lançar a mão? Eu posso lançar a mão da equação do equilíbrio de momentos, porque essa estrutura ela não está rodando, ela está em equilíbrio. Então, em qualquer ponto que eu escolher, a somatória de momentos vai ser igual a zero. Beleza. O que é melhor para eu fazer? É melhor eu escolher... O que é momento? Vamos voltar um pouquinho. O que é momento? Momento é força vezes distância. Ou seja, é a possibilidade de uma força que está aplicada a uma distância do eixo de rotação rodar uma peça, rotacionar uma peça, ou uma barra, ou o que seja. Então, momento é força vezes distância. Quando eu tenho a minha força passando em cima do ponto onde eu estou analisando o momento, por exemplo, no ponto A,
Se eu quiser descobrir qual é o momento no ponto A, VA não gera momento em cima do ponto A. Por quê? Porque a distância de VA até A é zero. Então, na hora que eu fizer força vezes distância, a distância vai ser zero. Então, VA não faz momento em A. Assim como 600 também não faz momento em A. Então, por exemplo, se eu escolher o ponto A, 400 faz momento em A, vai ser 400 vezes 3. VC faz momento em A, vai ser VC vezes 6. HC faz momento em A, seria 600 vezes 4. 600 e VA não fazem. Só que eu estou querendo descobrir, supondo que eu não tenha descoberto ainda quanto vale HC, se eu escolher o ponto C, para mim vai ser melhor. Por quê? Porque eu vou ficar só com uma incógnita, VA. Por quê? Porque VC e HC, que no caso é 600, não fazem momento em cima do ponto C. Então, eu vou analisar os momentos em cima do ponto C. Vamos lá. Quem faz momento no ponto C? Primeira força que faz momento no ponto C que a gente vai analisar. Opa. Essa força aqui de 400. Beleza. Ela faz momento. Então, eu imagino no ponto C um eixo fixado aqui em cima do ponto C e essa força aqui, ó, fazendo um momento em cima do ponto C. Se eu analisar como se fosse só essa barra aqui, qual é a tendência de rotação dessa barra aqui, ó? Seria a tendência de rotação no sentido anti-horário, concorda? Se o meu ponto C está fixo, eu estou aplicando uma força aqui de cima para baixo e eu estou rotacionando isso aqui, a tendência de rotação da barra BC vai ser no sentido anti-horário. Como eu falei que o meu sentido horário que é o positivo, o meu momento de 400 em cima do ponto C vai ser negativo. Então, menos 400 vezes a distância. A distância aqui é 3, que aqui é 6. Então, aqui na metade, 3 e 3. Menos 400 vezes 3, momento dessa força aqui. VA. VA também faz momento no ponto C. Só que qual é a tendência de rotação? Já é uma tendência de rotação no sentido horário. Ó. Concorda comigo? Se eu tenho um eixo fixado no ponto C e estou aplicando uma força de baixo para cima no ponto A tendência é que eu rotacione essa tendência todinha aqui no sentido horário. Por isso que o momento no ponto que eu estou usando aqui da força VA vai ser positivo. Beleza. Então, mais VA vezes a distância. Qual a distância que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar a distância de 6. Na verdade, aqui está até errado aqui, ó. Aqui não é 4. Aqui é 6, ó. A distância de 6. Por quê? Porque a distância é perpendicular. É a distância do ponto de aplicação até o eixo de rotação. Então, é como se eu tivesse essa força sendo aplicada aqui, eu tenho essa distância total aqui do ponto de aplicação até ao eixo de rotação. Positivo porque ele roda no sentido horário, então VA vezes 6. Qual é a próxima força que faz momento em A? Em C? 600, porque não está passando pelo ponto. 600 tem o sentido de rotação da esquerda para a direita, é uma força que está aplicada da esquerda para a direita. Então, se eu imaginar que o sentido de rotação da barra CD, pela força de 600, vai ser o sentido de rotação anti-horário, certo? Porque ele está tentando, a tendência é rotacionar nesse sentido aqui. Então, 600 também vai gerar momento negativo no ponto C. Então, menos 600 vezes 4, que é a distância do ponto D até o ponto C. Sempre perpendicular. Eu sempre, na hora de calcular o momento, eu tenho que pegar a distância perpendicular. Beleza. Tendo fazendo essas continhas aqui, eu vou descobrir que VA é 3.600 dividido por 6, então VA é igual a 600. Opa, consegui mais uma reação de apoio. VA, 600 newtons. Já sei que HC é 600, já sei que VA é 600 newtons também. Então, eu venho aqui, na minha reação em A, e troco de VA para 600 newtons. Aqui embaixo, aqui. Beleza. Lembra lá em cima que a gente chegou na seguinte equação? VA menos VC é igual a 400? Agora eu sei quanto vale VA. Se eu sei quanto vale VA, é só substituir aqui por 600, vai ficar 600 menos VC igual a 400. VC, no caso, vai valer 200 newtons. VC é essa força aqui. Então, eu venho aqui no meu ponto C e também substituo VC pelo valor dela. Beleza. Descobri quais são as minhas reações de apoio. Conseguiu acompanhar até aqui?
Consegui. Show de bola. Você já deve ter feito alguns exercícios desse aí, né? Você já fez a prova dessa disciplina? Fiz. Eu tenho um pouco de dificuldade no seguinte, Paulo, Pode falar. porque essas primeiras disciplinas a gente está considerando as estruturas já construídas, né? Sim, Quando que a gente vai ver a construção, o dimensionamento dessas estruturas? mais para frente. Mais para A frente gente- a gente vai ver, né? Porque o que acontece? O que a gente está vendo aqui é justamente a base para dimensionar as estruturas. Então, por exemplo, você fez isostática? Fez também, não fez? Ou não? Vou fazer nesse semestre ainda. Então, Acho que começa o mês que vem. Nesses casos é que acontece, é que você está descobrindo quais são as forças envolvidas na estrutura. Lá na frente, na hora que você for fazer concreto armado, na hora que você for fazer estruturas metálicas, é que você vai conseguir descobrir quanto vale cada uma dessas, quanto vale a partir desses 600 newtons, 200 newtons, qual é o tamanho, por exemplo, da minha estrutura metálica, qual é o tamanho da minha viga, qual é a armadura da minha viga e esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Então, o que a gente estuda aqui é a primeira coisa que a gente estuda para fazer lá na frente o cálculo estrutural. Beleza, então achamos nossas reações de apoio. A primeira parte do exercício está finalizada. Já sabemos quais são as forças externas aplicadas em cada um dos nossos nós. Eu preciso saber quanto vale a força de AB e a força de AD. Para isso, e a força de BC, a força de DC. O que eu vou fazer agora? Vou analisar os nós A e o B. C, perdão. Vou analisar o nó A e o nó C. Então, eu vou apagar isso aqui e vou começar a analisar o nó C. Eu vou fazer o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Vou colocar o nó como se fosse um único ponto e vou colocar as coisas que estão aplicadas nesse nó, nesse ponto. Então, ó, no ponto C, eu tenho a força de 200, a força de 600, a força de CD e a força de CB. Vou apagar aqui e vou colocar, ó, a força VC de 200, a força HC de 600, a força FBC, que é da barra, e a força FDC, que é da barra BC, e a força DC, que é da barra DC. Só para a gente ver de novo aqui, seria essa, vou só apagar aqui, essa força aqui, BC, e essa força aqui, DC. Aqui. Show de bola. Quando eu tenho o nó, acontece a mesma coisa. Esse nó está em equilíbrio, porque ele não está se movimentando para lugar nenhum. Então, eu também posso lançar a mão das equações de equilíbrio. Então, mantendo minha conversão de sinais, para a direita positivo, para cima positivo, momento no sentido horário positivo, eu vou fazer minhas equações de equilíbrio. Então, ó, vertical. O que eu tenho de força vertical? VC e FDC. FDC para cima, positivo. VC para baixo, negativo. Então, FDC menos VC igual a zero. FDC igual a VC. FDC igual a 200 newtons. Então, eu sei que a barra DC está suportando, tem uma força interna de 200 newtons. A horizontal é a mesma coisa. Eu tenho a barra, eu tenho a reação de apoio HC para a esquerda, negativo. Tenho a força FBC para a direita, positivo. FBC menos HC igual a zero, FBC igual a HC, FBC é igual a 600 newtons. O que é que eu descobri aqui? Eu já descobri a primeira parte do que ele pediu. Quanto vale FBC e quanto vale FCD? Beleza? Tá aqui. Agora eu vou partir para o nó A, que é o que me está faltando. Que eu vou descobrir quanto vale FAB e quanto vale FAD. O nó A, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente tem uma força que não é no eixo paralelo ao eixo X e ao eixo Y. Então eu vou colocar aqui, ó, reação de apoio VA, que é essa 600 aqui, ó, reação VA. Eu tenho FAD, que é essa barra de baixo, e tenho também, só apagar esse aqui primeiro, e tenho também FAB, que é justamente uma força inclinada, que é
referente a essa barra inclinada AB aqui, ó. Como eu tenho essa barra inclinada, eu não consigo diretamente fazer minhas equações de equilíbrio aqui. Por quê? Porque eu tenho uma força em cima do eixo X, uma força em cima do eixo Y e uma força inclinada. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a decomposição da força AB. E aqui é simples, né? Eu decomponho em FABY, passo o complemento aqui, e decomponho em FABX. E, por conta daquela primeira coisa que a gente fez aqui, a gente sabe que o ângulo, ó, que o ângulo entre FAD e FAB vale 53,13 graus. Então, o que isso significa? Significa que o ângulo entre FAB e FABX vale justamente 53,13 graus. A partir desse ângulo, eu vou conseguir descobrir as minhas situações. Então, depois de feita a decomposição, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as equações de equilíbrio novamente. Equilíbrio, deixa eu fazer a vertical primeiro. Equilíbrio vertical. O que eu tenho de vertical aqui? Para cima, vou colocar aqui para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, eu vou ter VA, positivo, menos FABY igual a zero. Então, eu sei que FABY é igual a VA. VA vale 600, então FABY vale 600. Só que eu não quero FABY, eu quero FAB. Só que se eu olhar isso aqui, ó, e tiver, ó, se eu pegar essa setinha aqui, que eu sou, e colocar aqui, ó, eu vou gerar um triângulo retângulo. Concorda comigo? E eu sei qual é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é justamente o ângulo 53,3. Então, eu posso lançar a mão do seno. O seno desse ângulo aqui, ou seja, o seno de 53,3 vai ser igual ao cateto oposto, que é o FABY, dividido pela hipotenusa, que é o FAB, que é justamente o que eu quero descobrir. Então, eu sei que fazendo essa relação trigonométrica, FAB vezes o seno de 53,3 vai ser igual a FABY. Então, eu passo esse seno de 53,13 dividindo aqui e descubro que o FAB vale 750 newtons. Depois disso, eu posso fazer o equilíbrio de forças horizontais. Eu sei que FAD, para a direita positivo, menos FABX é igual a zero. Então, FAD menos o FABX é o cateto adjacente a esse ângulo de 53,3 aqui, 13 aqui. Então, eu sei que quem leva em consideração o cateto adjacente ao ângulo é o cosseno. Então, o cosseno de 53,3 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, logo, FABX vai ser igual a FAB vezes o cosseno de 53,13. Lembrando que esse valor de cosseno de 53,13 e o seno de 53,13 você tem na sua calculadora. São valores pré-determinados. Então, fazendo as contas, eu descubro que FAD é igual a 450 newtons. Então, eu descobri quanto vale a força na barra DC, 200 newtons, quanto vale a força na barra BC, 600 newtons, quanto vale a força FAB, 750 newtons, quanto vale a força FAD, 450 newtons. A partir disso, eu consigo descobrir quais são as tensões de cisalhamento no ponto A e no ponto C, que é justamente o que eu quero. Tensão de cisalhamento vai ser a força da barra dividido pela área que está sendo exposta a esse esforço. Então, por exemplo, no ponto A, o cisalhamento é simples, é força sobre área, a tensão de cisalhamento, e no ponto C, o cisalhamento é duplo. Então, no ponto C, a tensão vai ser a força sobre 2 vezes a área, justamente porque eu tenho cisalhamento duplo. Beleza? Mas isso aí depois você pode calcular aí, porque não é o intuito aqui dessa aula em específico. Beleza? Ficou alguma dúvida, cara? Ou deu para entender certinho aí? Eu vou ter que pegar com calma para fazer esse exercício depois, né? Tem no caderno, no livro, esse exercício? Tem no roteiro da aula prática.
Ah, beleza. É no roteiro da aula Mas tem prática. a resolução dele, né? Tem a resolução? Não, mas tá aqui para você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa aula no YouTube. Depois, se você quiser rever, você pode rever lá. Não, não, beleza. Beleza? Beleza. Agora, eu vou pedir para você abrir o programa aí, Então, o deixa eu ver MD aqui. Solids. Agora a gente batalhou aqui, e eu vou mostrar um jeito um pouco mais simples para você fazer isso. Abre o Eu vou programa. abrir aqui. Vou abrir aqui também. Nós demoramos aí, demorei 40 minutos para fazer, nós vamos fazer agora um pouquinho mais rápido. Não faço ideia. Na verdade, eu acho que na prática é tudo no software, né? É tudo no software. Na verdade, quando a gente está fazendo o trabalho mesmo, trabalhando, a gente faz até o dimensionamento via software. Só que a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Porque não dá para confiar Sim, para entender mesmo. 100%. Exatamente. Quando você abre o programa aí, ele está com essa cara aqui, né? Sim, mesma coisa. Aqui a gente tem vários tipos de coisa, de situações, ó. Livraria de problemas, treliças. O que a gente vai trabalhar são treliças, ciclo de Moss em outra aula e alguns problemas, livraria de problemas aqui. Então, como a gente está na parte de treliças, você vem aqui na parte de trusses, treliças. Clica com o botão esquerdo. Abriu uma outra aba. Essa aba aqui, Isso. certo? Beleza. O que a gente vai fazer Isso. agora? Nós vamos aqui em nova treliça, New Truss. Aí ele apareceu para você definir o grid, certo? Não sei se está Sim, compartilhado com você, se está vendo aqui, eu estou vendo aqui. Você está vendo aqui no meu aqui, igual ao seu aí? tô vendo. Tá. Esse grid aqui, o que, que é? É justamente a malha que a gente vai trabalhar. Como a gente tem a nossa treliça lá, a característica dela é ter 6 metros, 3 e 3 no horizontal e 4 no vertical, o que, que a gente vai fazer? No espaço horizontal, nós vamos colocar 3 metros, 3 aqui, e no espaço vertical nós vamos colocar 4. Então você coloca horizontal spacing 3, vertical spacing 4, e dá o OK. Provavelmente ele criou Uhum. uma grade aí. Tem um gráfico, né? É, isso aí, um plano cartesiano, vamos dizer. Isso, E aí igual o o que, que seu aí, mesma acontece? Se coisa. você notar aí, ó, no horizontal ele está 0, 3, 6, 9, 12, ou seja, de 3 em 3, e na vertical ele está 0, 4, 8, 12, também aí de 4 em 4, Ainda, certo? ainda. Uhum. Certo. Então, aqui, o que a gente acabou de fazer ali atrás é justamente esse espaço aqui da malha. Se quiser trabalhar com 1 para 1, pode. Se quiser trabalhar com 10 para 10, pode. Mas desse jeito aqui vai ser mais fácil. Beleza. Aqui, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos ter que desenhar a nossa treliça. Então, com a parte Create aqui do lado esquerdo aqui, ó, selecionada, e o Members selecionado, nós vamos fazer inicialmente as nossas barras. Eu não vou começar do 0 aqui não. Eu vou começar do 4 aqui, ó. O que eu faço? Clico com o botão de esquerdo e seguro, ele vai travar, ó, eu posso, com o botão esquerdo segurado, ele vai fazer isso aqui. E eu sei que a minha barra de baixo tem 6 metros. Então, eu comecei no 3, 3, 6. Cheguei aqui no 6, que não vai ser no caso no 9, comecei no 3, eu solto. Ele vai criar uma barra. Tenta fazer aí. Vai. Foi. Foi? Foi. Beleza. Olhando nossa treliça, eu sei. Então, aqui nesse lado esquerdo aqui seria nosso ponto A, aqui no nosso direito seria nosso ponto D. Eu sei que no ponto Uhum. D para cima tem 4 metros. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo e segurar no ponto D aqui. Vou subir uma, que é 4, né? E vou soltar. Vou fazer uma barra nessa situação aí. Eu estou fazendo isso, tá? De acordo com o exercício, tá? O exercício. Aham. Tô ligado. Pode ir. Depois eu tenho uma barra do 9 até o 6 aqui. E tenho as minhas barras em diagonal. Daqui aqui
daqui aqui. Nota que ele, na hora que eu já faço a barra, ele já coloca o ângulo que a gente calculou aquela hora com um pouquinho de complicação lá. Quando você conseguir chegar nisso aqui, você me fala. Pode seguir. Pode seguir? Beleza. Tá Pode. feitas as nossas barras. Agora eu tenho que colocar os suportes, os vínculos, os apoios. Eu venho aqui no meu canto esquerdo e mudo de members para suportes. Feito aí? Sim. Nesse ponto aqui da esquerda, de baixo aqui, eu tenho um suporte, eu tenho um apoio simples, para cima ou para baixo. Então eu clico nele e coloco ou para baixo ou para cima e solto. Ele vai dar um rolete igual está desenhado ali. No caso aqui para baixo. Tanto faz. Nesse caso, tanto faz, porque depois é que ele vai ver. Entendi. O para cima ou para baixo, você só está falando, ó, esse suporte aqui é um suporte vertical. Show? Uhum, pode ir. Lá aqui em cima, na direita aqui, eu tenho um apoio duplo. Para a direita e para cima. Ou para a esquerda e para baixo. Ele tem que dar esse símbolozinho aqui. Beleza? Sim. Show. Agora eu tenho que colocar as cargas, que são os loads, os carregamentos. Então eu mudo de suporte para loads. E sei que eu tenho, aí eu preciso fazer da forma certa. Eu sei que eu tenho, nesse ponto aqui, que é o ponto B, um carregamento para baixo de 400 newtons. Então eu clico nele, jogo para baixo, vai aparecer essa tela e coloco 400 e dou OK. Ele vai aparecer ali, ó. E eu sei que no ponto D eu tenho um carregamento para a direita de 600 newtons. Se você conseguir chegar aqui, você me fala. Calma aí. Uhum. 600. Pode ir. Show? Agora aqui embaixo você tem compute. Embaixo aí na esquerda, no meio da esquerda aí. Aperta. Qual que é o seu aí? Ele já vai dar tudo pra gente. Calcular. Exatamente, a gente vai calcular. Show. Então, toda aquela coisa que a gente fez lá, ó, ele já deu pra gente aqui. A reação F, aqui mudou, tá? Ele só mudou os números, os pontos aqui, mas FDC 600, C de compressão, FDB 200 de compressão também, FAC 750 de compressão, FAB 450 de tração. Então, barrinhas amarelinhas, compressão, barrinhas... A diferença nas cores é justamente compressão e tração, né? Exatamente, exatamente. E isso vai se alterar de acordo com o tipo de carregamento que você tem na estrutura. Se você clicar aqui no Members Force, você tem quais são as forças nos membros, nas barras, e as reações de apoio que estão aqui. Ó. Então fica um pouco mais fácil, né? E para salvar isso, tem como exportar? Rapaz, file tem aqui, ó. Tem como salvar como bitmap, tem como imprimir, salvar como? tem salvar como. É facinho. Bem simples, né? É bem simples, bem intuitivo de mexer. Então, aqui, nesse programa aqui, você consegue fazer qualquer tipo de treliça que você quiser. Por quê? Porque as treliças, qualquer uma, elas são dessa forma. O que talvez você precise fazer, às vezes, é o quê? Na hora de gerar sua treliça, fazer uma treliça, por exemplo, ao invés de usar um intervalo de espaço de 3x4, usar 1x1. Por quê? Porque na hora que eu uso 1x1, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, então eu posso desenhar a minha treliça mais facilmente, entendeu? Então aí eu posso fazer do jeito que eu quiser, que eu treliço do jeito que eu quiser. Ele pode dar alguns... Você tem que ficar esperto só em algumas situações, porque às vezes você está colocando... ele dá erro para computar, tá vendo? Já calculou aqui, ó. E às vezes ele dá erro para computar. Por quê? Porque às vezes... Essa linha ficou 0,0 aí. Essa ficou 0 por quê?
Porque eu não... Tá vendo que eu coloquei só um carregamento de 200... Opa! Eu coloquei só um carregamento de 200 aqui, ó. Então, quem está suportando esse carregamento de 200 que está passando para baixo é só essa barra aqui, ó. Essa barra aqui não. Se eu colocar um carregamento de 200 aqui também, ela já vai não dar, ela não vai, ela vai dar zero porque ela está equilibrada. Deixa eu fazer aqui, ó, 400. Aí ela já continua dando zero, engraçado, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é por causa desse apoio aqui, ó. É porque é reação de apoio lá. Exatamente. O bom desse tipo de situação é que você pode ir brincando do jeito que você quiser. Não. Na verdade, deve ser por causa disso aqui, ó. Deixa eu ver. Se eu apagar essa aqui, ó. Se eu apagar essa... Provavelmente agora ele vai dar erro, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu tenho uma estrutura que não é isostática. Como é que tá? Vamos falar o contrário. Se eu fizer assim, ó, é essa aqui que passa a ser zero. Tá vendo? Então é por conta dessa barra aqui, ó. Se eu fizer assim, vai dar erro também porque se tornou uma estrutura muito hiperestática. Mas aí você pode mexer para brincar do jeito que você quiser aí para descobrir as treliças. Beleza? Tem como. Aí para você apagar, por exemplo, eu quero apagar essa barra. Eu venho em Erase, barras, e aí eu repito ela, ó. Pum, aí ela apaga. E depois eu crio de novo. Tem que futucar aqui para aprender a mexer esse trem. Exatamente. Lá no seu roteiro, ele te dá uma outra opção para você fazer. Mas aí depois você pode fazer com calma aí. Pra você aprender a mexer melhor. Beleza? Beleza. Show. A parte de treliça é isso. Vamos agora. Aqui é simples, agora no papel já não é tão simples não fazer. Mas o bom de você saber mexer no programa é o quê? Você faz no papel e depois confere, cara. Bom de você ter uma ferramenta assim é isso, porque você pode conferir, você não fica com dúvida. Tem até alguns programinhas para celular. Funcionam bem também. Mas o pessoal que está na área mesmo. Exatamente. Porque aí você precisa fazer às vezes na hora ali, né? Tá no campo. Tem que Deixa eu tirar abrir. alguma dúvida, joga lá e calcula. Exatamente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vou abrir agora a parte da próxima aula. Então, essa foi a aula prática 1. A aula prática 2, a gente vai trabalhar com... Vou tirar aqui. A aula prática 2, nós vamos trabalhar com barra circular, na verdade, aqui, ó. Vamos trabalhar com uma barra engastada e dentro dessa barra carregamentos axiais nessa barra. O que é um carregamento axial? Carregamento axial é justamente um carregamento que está no eixo da barra. Esse tipo de carregamento aqui, por exemplo, você pode pensar, mas que tipo de carregamento é esse? A gente pode considerar, por exemplo, o carregamento de um cabo de aço, ou um cabo que está suportando alguma coisa, que funciona mais ou menos dessa mesma forma aqui. Então, ó, qual é a atividade proposta? Determinada deformação na barra, então, essa parte aqui, a gente já está calculando um passo à frente, ou seja, a gente já está calculando a deformação, né? Então, para a gente calcular a deformação, a gente tem que ter característica do material. Então, ó, determinada deformação na barra para o carregamento apresentado na figura, sabendo que o segmento AC tem módulo de elasticidade igual a 250 GPa, ou seja, isso aqui é a característica do material que é feita a barra, e o segmento CD tem módulo de elasticidade de 200 GPa. Esse módulo de elasticidade também é conhecido como módulo de Young. É muito importante na resistência de materiais. Realize os cálculos primeiramente à mão e utilize o software a fim de conferir esses resultados. O cálculo é um pouquinho mais simples. Vou fazer ele na mão para você, para dar uma olhada, para desembolar na cabeça, e depois a gente volta para o software e desenvolve o cálculo lá também.
eu compartilhar aqui agora. Oi. Nós temos aqui agora, então, a situação do nosso carregamento axial lá. Primeira coisa que eu preciso fazer quando a gente trabalha com esse carregamento axial aqui é o quê? É justamente descobrir qual é a reação de apoio que esse apoio é como se aqui, ó, nessa extremidade aqui, ó, eu tivesse um engaste na parede. Como se eu tivesse um engaste na parede nessa extremidade aqui. Então, eu preciso saber justamente qual é a reação de apoio, ou seja, quanto que a parede está suportando por conta desses carregamentos de 350 kN, 200 kN e 150 kN. Então, a primeira coisa que eu faço... Qual é o nome dessa estrutura? O nome dessa estrutura? Isso pode ser um cabo de aço, pode ser uma barra que está suportando o carregamento axial, pode ser uma barra de uma treliça. Porque você imagina, imagine que isso aqui é uma barra de uma treliça, uma parte de uma treliça. Ela está suportando esse carregamento, entendeu? Então, você está calculando separadamente. Exatamente, é como se eu estivesse calculando cada uma. Estaria desconsiderando as outras forças envolvidas, né? Exatamente, isso aí. Então, eu substituo lá e coloco o meu HA, que seria a minha reação de apoio em A. Por que eu coloquei da direita para a esquerda? Aqui eu volto a dizer, se eu colocasse da esquerda para a direita, também não teria problema. Só que na hora que eu descobrir HA, eu ia descobrir o valor negativo. O valor negativo não quer dizer que esteja errado. Só quer dizer que na hora de eu colocar a minha setinha, eu coloquei a setinha no sentido errado, no sentido que não é o sentido real. Por que eu escolhi da direita para a esquerda? Porque eu já vim aqui, ó, e aí com a prática a gente vai melhorando isso. E ó, eu tenho para a direita 350 mais 150, então eu vou ter 450, 500 e para a esquerda 200. Então, se eu tenho 500 para a direita e 200 para a esquerda, eu tenho que ter um complemento para a esquerda. Por isso que eu já coloquei o meu HA para a esquerda aqui. Mas volto a dizer, não tem problema. Se você quiser colocar para a direita, vai dar certo do mesmo jeito. Só que o seu HA vai dar negativo. Vou fazer as minhas reações de apoio. Nesse caso, eu só tenho uma força. Então, uma equação de equilíbrio me satisfaz. Somatório das forças horizontais igual a zero. Então, o que eu tenho de força horizontal? Para a direita, eu vou considerar positivo. Para a esquerda, eu vou considerar negativo. Então, eu tenho 150 aplicado no ponto C, mais 350 aplicado no ponto B, menos 200 aplicado no ponto C, menos HA, que é justamente o que eu quero achar. Fazendo essas contas, eu descubro que o meu HA vale 300 kN. A partir daí, eu tenho todas as forças, todos os componentes de força que estão envolvidas no meu problema. Ou seja, tem a força no ponto A, tem a força no ponto B, tem a força no ponto C, tem a força no ponto D. A partir daí, eu posso descobrir quanto vale cada uma, quanto vale a resultante em cada um dos segmentos e qual vai ser o encurtamento ou o alongamento de cada um dos segmentos. Para lá no final eu conseguir descobrir qual vai ser a minha deformação total, que é o que ele quer. A deformação total, como é que eu descubro? Eu vou separar em segmentos. Vou separar em AB, vou separar em BC e separar em CD e descobrir qual é a deformação em cada um desses segmentos. Eu vou ter deformações positivas e negativas, eu somo e diminuo, no final das contas eu tenho qual é a deformação total. Então, beleza. Eu coloquei essas partes, essas retas vermelhas aqui, justamente para mostrar a separação. Primeira coisa que eu vou fazer, vou separar essa barra do segmento AB. E vou analisar somente as forças que estão envolvidas até essa separação. Então, vamos lá. Ó, separei aqui, nesse ponto. O que eu vou ter? Eu vou ter o HA e não vou ter mais nada, porque eu não cheguei aqui no ponto B ainda. Entre A e B eu não tenho nenhuma força aplicada. Só que eu vou ter uma força normal aqui dentro, que é justamente a força dentro do segmento AB. Então, eu vou ter HA para a esquerda
a normal de AB para a direita, que é porque nesse caso o somatório de forças horizontais vai ter que ser igual a zero também. Então eu faço o somatório de forças horizontais do conjunto inteiro para descobrir minha reação de apoio e faço as minhas somatórias de forças horizontais seção por seção para descobrir qual é a força normal de AB e a partir da força normal de AB descobrir qual é a minha deformação. Beleza. Fazendo aqui, o que eu vou ter? Para a direita, NAB menos HA igual a zero, ou seja, NAB é igual a HA, NAB vai ser 300 kN. Para eu calcular a deformação, o que eu vou ter? Força vezes o tamanho do meu segmento, por exemplo, o tamanho de AB, dividido pelo módulo de elasticidade do segmento vezes a área da seção desse mesmo segmento. Então, vamos lá. Força em quilonewton, comprimento em milímetro, módulo de elasticidade em gigapascal e área em milímetro quadrado. Força, 300 kN, que eu acabei de descobrir, vezes tamanho do segmento, 300 milímetros, que foi dado pelo problema, dividido pelo módulo de elasticidade do segmento AB, que é 250 GPa, vezes a área da seção transversal aqui do segmento AB, que é 580 milímetros. Fazendo essa conta, eu descubro que a deformação da barra AB, devido a essa composição de forças aqui, é igual a mais 0,62 milímetros. O mais... Ô, Paulo, onde você chegou? Esse módulo de elasticidade é 250. Foi dado no problema. Ah, foi dado, né? Foi. Ele fala aqui, ó. Sabendo que o segmento AC, que é esse primeiro segmento inteiro aí, tem E igual a 250. Eu só mudei aqui. Deixa eu botar aqui para você ver. Peraí. Não pode tocar o barco. Daqui, ó. Sabendo que o segmento AC tem módulo de elasticidade de 250 GPa e o segmento CD tem um módulo de elasticidade de 200 GPa. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais ele consegue suportar. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Fazendo essa continha, eu chego numa deformação positiva, ou seja, um alongamento de 0,62 milímetros. Vou passar agora para a seção BC. A seção BC, eu tenho que analisar o corte, é esse corte aqui, o próximo corte vermelho aqui. Só que como eu estou analisando num todo, eu preciso analisar desde um engaste aqui, ó, desde o ponto A. Então vamos lá. Eu tenho HA para a esquerda, que eu sei quanto vale, né? Que o HA a gente descobriu que é 300. Tenho a força de 350 kN que está aplicada no ponto B, porque agora eu estou vendo o ponto B na minha análise aqui, ó. Então, 350 no ponto B é como se eu tivesse o ponto B aqui, ó. Opa. Como se eu tivesse meu ponto B justamente onde essa força está aplicada aqui, ó. E tenho, como eu cortei, um sobra, vamos dizer assim, uma sobra de forças que eu chamo de normal BC. Tudo para a direita positivo, tudo para a esquerda negativo. Então, eu vou ter que 350 para a direita, menos 300 para a esquerda, mais NBC igual a zero. É sempre bom colocar esse NBC na mesma direção. Por quê? Para que, quando eu estou analisando da esquerda para a direita, para que eu tenha os negativos e descubro se é um alongamento ou um encurtamento. Então, fazendo essa conta, 350 menos 300 mais NBC igual a zero, eu descubro que NBC é igual a menos 50 kN. E deu negativo. Está errado? Não. Só quer dizer que essa força NBC não é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Logo, aqui ó, a gente consegue ver, eu tenho uma força para a direita, né? Eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda, então eu estou alongando essas fibras aqui, nessa seção AB. Aqui, como eu tenho o NBC entrando, o que vai acontecer? Eu vou ter um encurtamento das fibras. Se você
colocar sempre para a direita as normais, você não precisa fazer essa análise. Por quê? Porque vai dar negativo a deformação. Deu negativo, você sabe que é encurtamento. Mas também pode ser feito como com essa análise. Vejo o que está acontecendo, coloco a seta para o lugar certo e vejo que eu vou ter NBC entrando. Se eu tenho NBC entrando, eu vou ter um encurtamento ali. Então, depois eu faço a deformação da mesma forma, força vezes o tamanho do segmento, e aí é o segmento BC, daqui de B a C, força menos 50, que foi descoberto aqui, vezes 300, que é o tamanho do segmento, dividido por 250, que é o módulo da cidade de BC, vezes 580, que é a área da seção transversal, que também foi dada aqui. Fazendo esse cálculo, eu descubro que deformação, nesse caso aqui, é igual a menos 0,103 milímetros. Só para ficar bem claro, esse negativo quer dizer que, no meu caso aqui, a deformação é um encurtamento e não um alongamento. E é bom ter sempre positivo e negativo, porque na hora que for fazer a deformação total, a gente já tem tudo nos sinais certinhos. A gente pode somar tudo que vai dar certo. Beleza, fiz de A a B, fiz de B a C e estou sempre analisando da esquerda para a direita. Agora eu vou fazer o segmento CD. Só que aí entra vamos dizer, um pulo do gato. Se eu for fazer a análise do segmento CD da esquerda para a direita, eu vou ter que analisar HA, 350, 200, até chegar lá. Então a chance de eu errar é maior. É uma chance mais complicada, é uma chance maior de eu errar se eu fizer tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou analisar da direita para a esquerda. É o que eu sempre falo. A gente, engenheiro, a gente tem que ser preguiçoso. Porque a partir desse momento que a gente é preguiçoso, a gente erra menos. Porque a gente coloca menos coisas nas nossas análises. Então, aqui, ó. O que eu fiz? Ao invés de analisar de A, né, de C para D, que eu teria que levar em consideração HA, 350, 200, eu vou analisar de D para C, porque eu vou ter só o 150 aqui. Então, vamos lá. 150 menos, para a direita, menos NDC igual a 0, NDC igual a 150, a minha deformação vai ser 150, que é a força, vezes a distância, o tamanho do meu segmento aqui. Espera só um minutinho. Aí vai ser a força, que é o 150, vezes o tamanho do meu segmento CD, que é 400 milímetros, dividido pelo módulo de elasticidade, que agora é 200 GPa, foi dado no problema. O segmento CD tem um módulo de elasticidade menor, ele é feito de um material diferente, vezes a área da seção transversal, que também é menor, ó, 200 milímetros quadrados, vezes 200 aqui. Eu descobri que eu tenho um alongamento, que deu positivo, de 1,5 milímetros. Olha só, eu diminuí o meu módulo de elasticidade, então eu diminuí a resistência do material e diminuí minha área de seção transversal. Por conta dessas duas diminuições, olha como que aumentou. Quase dobrou, mais do que dobrou a minha deformação, ó, em comparado ao meu a minha primeira deformação. Mais de 10 vezes a deformação aqui no segmento BC. Então mostra que o quê? Por conta da diminuição da área e da diminuição do módulo de elasticidade, eu estou usando um material menos resistente, eu tenho um alongamento, tenho uma deformação muito maior. Beleza. Descobri qual é a deformação do segmento AB, descobri qual é a deformação do segmento BC, descobri qual é a deformação do segmento DC. Feito isso, eu simplesmente somo esses resultados. Então, o somatório das deformações vai ser 0,62 positivo, que é o segmento AB, menos 0,103 negativo mesmo, que é o encurtamento do segmento BC, e 1,5 do segmento DC. Chego numa deformação total positiva, então é uma deformação de alongamento de 2,017. Ou seja,
essa peça inteira, por conta desses carregamentos, está sofrendo um alongamento de 2,017 milímetros. Muito importante isso aqui para peças também, que são peças de máquinas, por exemplo, que elas precisam ser milimetricamente precisas. Então, você tem que levar em consideração justamente esse tipo de deformação aqui, para não chegar lá e às vezes você tem um alongamento, a peça não cabe onde ela tem que ficar, ou um encurtamento, ela fica folgada onde ela não pode ficar. Beleza? Beleza. Essa aí eu vou ter que olhar com mais com calma. Parece ser bem simples, não tinha visto nenhum exercício desse tipo. Esse é um pouco mais simples, a única coisa que pega mais aqui é essa fórmula aqui, ó. Aí, só uma dica para você. Sempre tenha cuidado quando você está usando as fórmulas, com qual a unidade que você tem que usar as fórmulas. Então, essa fórmula de deformação aqui, eu tenho força em quilonewton, comprimento do segmento em milímetro, módulo de densidade em gigapascal, GPa, e a área em milímetros quadrados. Levou isso em consideração, é só jogar na fórmula que você vai conseguir descobrir. E depois que faz o cálculo também, sempre olha o resultado. Porque se você estiver usando alguma coisa na unidade errada, essa deformação, ou ela vai ser muito grande, 1 metro de deformação, que você vai ter que ligar o sinal de alerta, ou ela vai ser muito pequenininha, 0,001 milímetros, que também tem que ligar o sinal de alerta e voltar a dar uma olhada nas unidades. Então, sempre que você fizer questões, e aí para todos os exercícios de todas as disciplinas, sempre analisa o resultado que foi encontrado. Beleza? Show. Agora vai fazendo software? Vamos lá. Está aberto aqui. Aí você pode sair aí da parte de treliças e voltar para a página inicial dele aí. Já saiu. Faz aqui? Você já está na página principal aí? Tô? Ah, beleza. Agora a gente vai aqui em Problem Library. O primeiro da esquerda de cima aqui, ó. Deixa eu ter que compartilhar de novo. Aí ele abriu isso aqui, provavelmente. Pode ir. Aí a gente vem aqui, ó. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é Axial Deformation. Só um minutinho. Deformation. Abre o maisinho. Qual? A Axial penúltima. Deformation? Isso. Deformações axiais. Segmented, horizontal, Rod Areas Specified. Ou seja, eu vou especificar a área da seção transversal e não o diâmetro. Clica em Go. Ele vai abrir essa tela aqui. Acho que não compartilhou com você a tela. Deixa eu fechar e abrir de novo. Voltei. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Compartilhando a tela. Acho que agora deve ter ido. Você conseguiu chegar nessa aqui? Calma aí, volta, eu não tô vendo nada, não. Tá aparecendo nada, não? Não. E agora? Nada. Agora, calma aí. Foi? Horizontal, axial. Isso. Hot Areas. Ou dá o Go ou clica 2 vezes. 2 vezes? É. Abriu aqui. Abriu. Pode ir. Essa parte aqui. Beleza. Aqui, o que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, a gente vai ter que transformar as nossas unidades para as unidades que eu falei para vocês agora há pouco. Então, aqui do lado a gente está em libras, polegada quadrada, PSI. A gente não quer nesse sistema americano, não. A gente quer no sistema internacional, mas nem no sistema internacional. É no sistema que a gente vai usar, que é GPa e tal. Então, unidade de força, ao invés de libras, eu vou colocar quilonewtons.
Unidade de área, ao invés de polegadas, eu vou colocar milímetro quadrado. Unidade de esforço, ao invés de PSI, eu vou colocar MPa. MPa? MPa. Megapascal. Tá. Tamanho, o comprimento, ao invés de polegadas, milímetros. O módulo de elasticidade, ao invés de PSI, GPa. E a deformação, em vez de polegadas, milímetros. Então fica KN, milímetro quadrado, MPa, milímetro, GPa, milímetro. Show? Show? Beleza, então. Próxima coisa que eu tenho que fazer, você vê que ele está solto. Como se ele estivesse solto. Ó. Eu tenho que falar que o meu ponto A, ele tem um suporte aqui. Então, você vem aqui embaixo, tem Joint A Supported. Eu seleciono essa caixa. Para eu falar que o ponto A, ele está fixado, ele tem um suporte no ponto A. Vai aparecer esse troço marrom aqui no ponto A. Pode ir. Agora eu vou abrir aqui o roteiro para a gente relembrar aqui. Ó. Beleza. Load é o carregamento. Então, no ponto B, eu tenho um carregamento de 350 kN. Da esquerda para a direita, em vez de left, right. Ponto C, 200 para a esquerda. Ponto D, 150 para a direita. Vai aparecer FB, FC e FD aí. Pode continuar? Conseguiu? Calma aí, volta aí para mim, por favor. Você apagou a tela aqui. Apagou de novo aqui? Isso, volta aí. Só da primeira parte eu peguei, a segunda não. Ele não está aparecendo para mim aqui. Peraí, rapidinho. Vê se apareceu agora. Foi. A primeira parte do ponto A eu fiz. Isso. Aí aqui em cima, ó, tem um load B, load C, load D. Aham. Load B. Sim. Vou Load abrir B. aqui. 350 kN, 350 para a direita. Porque é o que, aqui, ó, é essa aqui, ó. Tá aqui. Aham. Beleza? Beleza. Ponto C, 200 para a esquerda. Ponto D, 150 para a direita. Para a direita. Então ele vai ficar com essa cara aí, ó. Sim. Beleza. Agora eu vou começar a colocar as características do segmento 1, que é o segmento AB, segmento 2, que é o BC, segmento 3, que é o CD. Vou voltar lá, ó. A área do segmento AB é 580 milímetros quadrados. Então eu venho aqui em área. Você só consegue alterar aí o que está em amarelinho. Então vem em área, coloco 580 milímetros. Não precisa colocar milímetros, porque já está especificado aqui. Length é o comprimento. Vou aqui, 300 milímetros. Coloco 300 aqui. E o módulo de elasticidade, 250 GPa. Coloco 250 aqui. Pode seguir. Beleza. No segmento 2, Segmento 2. a área é 580 também, o tamanho 300 também e o módulo de elasticidade 250 também. Segmento 3, a área passa a ser 200, o tamanho passa a ser 400 e o módulo de elasticidade passa a ser 200. Tá, e agora? Agora a gente vem aqui embaixo, ó, e coloca compute.
Apertou aí? Foi. Aí você vem aqui, os resultados estão onde? Ó, a força no segmento AB, qual é o esforço, ou seja, qual é a tensão no segmento AB, e aqui do lado, ó, qual é a deformação no segmento AB. Justamente o que a gente calculou, 0,62 positivo. Tensão de alongamento. Deformação de alongamento. No segmento BC, a força vai ser de menos 50 kN, o esforço, menos 86,207 MPa e menos 0,103 aí, mais ou menos, de deformação. Negativo significa deformação no ponto no segmento 2, segmento BC é uma deformação de encurtamento. No segmento 3, força 150, força normal aplicada no segmento 150. O estresse, que é o esforço, 750 MPa, um estresse altíssimo, 750 MPa, e uma deformação de 1,2. Total de deformações, 2,017 milímetros. Então, aqui, se eu apertar esses númerozinhos aqui, eu vou ter justamente aquele corte, né, que eu mostrei para você na estrutura, só que da esquerda para a direita, aqui, que ele está fazendo, e ele já dá justamente quais são as deformações aqui. Conseguiu chegar nesses resultados aí? Sim. Então é isso. Com esse programa, com essa parte desse programa aqui, a gente consegue saber quais são as deformações. Então aqui é um passo à frente, como eu falei para você, um passo à frente no cálculo estrutural, no cálculo no dimensionamento, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui eu já estou colocando qual é a característica do material, ou seja, qual é o módulo de elasticidade do material, já estou calculando qual é o estresse que ele está sofrendo, qual é o esforço, a tensão que ele está sofrendo, e qual é a deformação por conta justamente dessa tensão. Beleza? Lembrando que tensão é força sobre ar. Você abre esse programa aqui, parece ser bem simples a área de trabalho dele, mas tem muita coisinha, né? Tem muita coisinha, tem muita coisinha. Lá no roteiro, você vai ter mais algumas solicitações, mas que vão trabalhar, vão permear de acordo com substituição de material. Então, ele pede para colocar o segmento AC de alumínio e o CD de brass, se não me engano, cobre ou latão, não sei. Ele gera o relatório, só que tudo em inglês, né? Mas, na verdade, o relatório, ele não vai gerar, ele vai gerar um relatório escrito em inglês, mas o que interessa para a gente mesmo são esses valores aqui, ó. E aí a gente já está, como a gente colocou no sistema internacional, os valores já estão de acordo com o que a gente usa aqui no Brasil. Então, sem problema de estar em inglês, entendeu? Show. Beleza? Nele. Beleza. Ah, faz aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me falar. E aí, na semana que vem, aí a gente vê o melhor dia, a gente marca e já mata mais as duas últimas aulas, que são todas nesse programa, nesse MD Solids. Você faz a disciplina de resistência de materiais avançado também? Faço. Então, nós vamos usar ele também para fazer resistência de materiais avançado. É que essa, na verdade, eu fiquei de dependência, né? Porque eu não fiz as aulas práticas. Aí eu tô fazendo a avançada agora e essa do semestre passado. Tranquilo. Beleza? Beleza? Eu vou dar uma futucada aqui, qualquer dúvida eu te falo. Tá, beleza então. Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp. Beleza, show. Valeu. Eu vou jogar essa aula no YouTube. Depois, se você quiser olhar, é só você entrar no YouTube da faculdade lá que vai estar disponível para você. Beleza, obrigadão. Valeu, cara. Valeu, boa noite, com Deus. Tchau.